Bom, pessoal, nesse episódio aqui a gente vai mostrar a trajetória do Hilbernon e do Joil, dois personagens marcantes da luta livre, e a gente vai contar desde os primeiros registros que a gente tem do pai do Joil até a carreira do Joil. Então, os senhores se apresentem aí. Vamos lá, Elton. Pode se apresentar aí, Elton. Beleza, meu nome é Elton Silva, né? Fãzão do Joil, é um prazer estar aqui, amigo aí do Cristiano já de velhos tempos, né? Boa noite a todos aí. Bom, boa noite a todos, boa noite, Cristiano, boa noite, Elton. Meu nome é Jorge Oliveira, fui lutador de Vale Tudo, né, de MMA, sou grão-mestre faixa preta de luta livre, sétimo dan, faixa preta de Muay Thai, e estou aí para as perguntas aí, o que der e vier. Vamos que vamos. Bom, só começar com a introdução aqui sobre o pai do Joel, que muita gente não conhecia. Eu comecei na luta livre, nunca tinha ouvido falar do Hilbernon. O nome dele é Hilbernon Pacífico Oliveira Neto, Neto com 2 T's. É isso, Joel? 2 T mesmo? Hilbernon. Hilbernon. Isso, Hilbernon. Hilbernon Pacífico Oliveira Neto. De Oliveira Neto, isso aí. Ele nasce. Tu tem a data de nascimento dele, precisamente? Tenho, claro. Pô. Meu pai, como é que eu não vou ter? 9 de outubro de 1946. Boa. Então, temos um amigo em comum, o Vitor, que é nosso amigo do nosso grupo de pesquisadores, passou o contato do Joel, porque a gente queria entrevistar o Joel como lutador e descobrir a carreira do pai dele, que é uma figura super importante ali das origens da luta livre. A gente tem que reconhecer e falar desse pessoal que veio antes, onde foi que começou. Os primeiros registros que a gente acha do Hilbernon ali, pelo menos a primeira luta que eu já encontrei, ele já está lutando, fazendo um vale-tudo, né, luta livre americana, que era um vale-tudo com umas regras bem esquisitas, mas valia cabeçada, joelhada, era um inferno, só não valia soco, mas enfim, a gente até discute essas regras malucas de antigamente, que eles chamavam de luta livre americana, porque o vale-tudo tinha várias restrições, já foi proibido por várias vezes. E a primeira luta que a gente tem registrado dele é em 1967, pela Academia Kodokan de Niterói, esse campeonato organizado pelo Barradas. É interessante que o Barradas ele está na Nipo brasileira, ele foi um aluno do Nagashima, judô, tanto que a primeira academia que ele abre, eu acho que é 62 ou 63, em Niterói, ele dá o nome de Nagashima, em homenagem ao professor dele. E depois, em algum momento, ele assume essa academia chamada Kodokan, que foi fundada pelo Nagashima e o Katayama, lá em Niterói. Então, o Barradas está ali desde a Nipo brasileira, ele disputa Vale Tudo, luta livre americana, em 60, 61, 62 disputando pela Nipo, e em algum momento o Hilbernon vai treinar com eles. Então, está disputando ali Vale Tudo e está treinando com Barradas, com Índio e outros personagens. O João Ricardo deu uma entrevista recente onde ele falou que foi treinar junto com o Hilbernon com um cara chamado José de Oliveira. Esse instrutor José de Oliveira era também dessa academia, Kodokan. Então você vê que estava todo mundo ali junto. E a gente encontrou vários vale-tudos do Hilbernon, depois desse de 69, até os anos 70, até metade dos anos 70, depois ele, inclusive, faz parte da seleção de wrestling, disputa campeonatos de wrestling. Eu até encontrei um jornal que eu achei que estava errado, porque estava dizendo que ele disputava pelo time de Goiânia. Mas aí o Joel me corrigiu, o jornal não está errado, não. Ele realmente tinha nascido e nessa época parece que estava morando lá, e vai falar mais um pouco sobre isso. Então você vê que era uma figura que estava ali desde o começo da ebulição dessa luta livre que a gente tem hoje, disputou casca grossa, que disputava Vale Tudo desde 67, 67 ele tinha ali 19 anos, né, por aí, 18, assim, né? Então já estava desde muito novo
já estava disputando, então era uma figura, junto com o João Ricardo, fundaram a primeira academia, que inclusive é o nome do Joil, que era a Academia Joil, essa academia, e 10 anos depois foi fundada a Budokan, mas antes eles tinham essa academia juntos. Então é mais ou menos uma, uma, uma explicação rápida de coisas que a gente achou do pai do Joil, e a ideia é a gente explorar bem esse tema, e nada melhor do que trazer o filho aqui para falar sobre o pai. Desde o primeiro momento que ele começou a treinar luta livre, viu o pai, o pai treinando, o pai disputando alguma coisa. Ô, Joil, depois dessa introdução, você quer complementar alguma coisa disso aí, ou a gente já vai direto para as perguntas? Só para falar que meu pai é nascido em Pires do Rio, estado de Goiás, né? Nesse campeonato que você falou de wrestling, né? Meu pai participou. No ano anterior ele foi vice-campeão e no ano seguinte ele foi campeão brasileiro, disputando por Goiás. Ô, Joel, pode falar. E esse nome, cara? A origem desse nome do seu pai? É um nome diferente. E o Bernão? O nome era o nome do avô dele, né? Ele era neto. Isso. É o Bernão Neto. Isso. É o nome de seu bisavô. Mas é descendência de... É porque eu nunca ouvi falar nesse nome, na verdade, né? É a primeira vez. Eu acho que é descendente de alemão, sei lá, só pode. Alemão. Eu sei que é o nome do avô dele. O nome da família é tudo complicado. Meu irmão chama, falecido também, né? Chama Hilber, eu sou Joil, o meu outro irmão chama Pajeú, Hilber não Pajeú. Então, os nomes que o meu pai colocava na gente era terrível. Bem característico. A minha irmã chama Inhaçã, para você ver. Então, é complicado. Mas tem um lado bom para a gente que é historiador, cara. Não é um nome fácil. Então, para pesquisar, é ótimo. Porque não tem muito. Pô, tu vai pesquisar, como eu estava pesquisando José de Oliveira. Pô, achava 50 mil registros de José de Oliveira. Aí você tem que ser muito preciso para encontrar. Bom, mas aí, Joel, me conta aí, quando se você se lembra de começar a treinar e como era? Qual era a academia? Era na Academia Joil ainda, né? Não. Eu me lembro já treinando na Budokan, no Sobrado. Na Doc Lobo, 79. Eu já ia garoto para lá. 80 e alguma coisa? Tu lembra que ano isso? Foi 78. Assim que inaugurou a academia. Assim que inaugurou, né? Assim que inaugurou, eu já estava treinando lá já. Eu ia lá para assistir meu pai. Foi em 77, né? Uma coisa assim, acho que era alfabeto em 77. Qual o endereço? Rua Doc Lobo, 79, Sobrado. A rua do senhorzinho, hein? O senhorzinho morava, acho que no 92. Sobrado também. Uma coincidência aí. Tá dizendo, pertinho, tá vendo? A rua do senhorzinho. Parece que tinha muita academia ali nessa Doc Lobo aí do Rio, né? Que eu já achei vários endereços ali. Mas na época tinha, acho que era só a nossa ali na Doc Lobo. Naquela redondeza ali, era só nossa. Nessa época. Mas assim, o que é que você se lembra quando você era muito garoto, né? O que é que você se lembra assim dos treinos, como era? Já era só o João Ricardo que puxava? Como é que era a aula? Na época era meu pai e o João que puxavam os treinos, né? Eu era muito novo, eu tinha 7, 8 anos. Eu ia para assistir meu pai treinar e tudo. Tinha o Sansão, o Serjão, tinha o pessoal das antigas, o Jiboia também treinava nessa época, eu era garoto, só pessoal das antigas da luta livre. Serjão, Jiboia, tinha também o Sansão, da luta livre também. Então, que foi do wrestling também, o mesmo Sansão, né? Isso, que foi do wrestling. Isso, esse mesmo. Ele era o treinador da Gama Filho, de onde é que ele era de wrestling? O Sansão. O Sansão também, ele era da Gama Filho, na época que o João também fazia lá também, né, na Gama Filho.
Eles treinavam juntos lá, né? Teu pai nessa época estava viajando muito? Você comentou que teve uma época que ele... Conta um Nós pouco. fomos, nós fomos para Goiás. Eu morei um tempo lá em Goiás, mas mesmo morando em Goiás, meu pai sempre puxava o treino para gente. Por isso que eu falo que meu pai foi o meu primeiro treinador, né? Meu primeiro professor de luta livre. E foi com ele que eu comecei, entende? Mesmo a gente morando em Goiás, a gente treinava, meu pai botava a gente para treinar, eu, meu irmão, minha irmã. A gente fazia toda a preparação física, meu pai acordava 4 horas, 5 horas da manhã, fazia a gente ovo, né? Botava o ovo cru, abria o ovo, botava no copo, 2, 3 ovos, sem nada, e toma, bebe. Quer dizer, pra gente que era criança na época, era terrível isso, era ruim pra caramba, mas a gente tinha que tomar, senão a porrada comia. Vocês voltaram para o Rio que ano? Você lembra? Eu sei que em 81, 82, a gente estava morando em Petrópolis, no Hotel Quitandinha, e descia para treinar na Budokan também. Em 82, eu já estava aqui em Petrópolis. Entendeu? Meu pai estava morando em Entendi. Petrópolis, a gente morava junto em Petrópolis, depois, mesmo morando em Petrópolis, a gente descia todos os dias de treino, e depois a gente voltou para o Rio de novo. Meu pai sempre viajou muito, meu pai não parava, meu pai viajava demais. Por trabalho, por causa do trabalho? Como era isso? Isso, trabalho. Não só trabalho, era trabalho. Ele cismava de se mudar, ele queria se mudar, ele queria morar em outro lugar, ele morava. A gente voltou a morar, a gente voltou para Goiás porque foi lá onde ele nasceu, né? Então a família dele era lá, o pai dele era de lá, e a gente foi morar lá. Morei em Pires do Rio, morei em Jataí. Eu era garoto, era bem novinho. Mas desde aquela época a gente treinava junto. Só que treinava entre a gente mesmo, né? Eu, meu irmão e minha irmã. Meu irmão era tão forte que batia em mim e meu irmão junto. Meu pai botava nós dois, eu e o Wilber, para brigar com a minha irmã e não dava. Minha irmã era complicado. Mas aí, quando vocês voltaram na Budokan, você tinha até me contado que você já estava treinando ali naquela época do desafio, do primeiro desafio, né? Que o Ruas, ele procurou a Budokan para desenvolver o chão. Você já estava naquela época na Isso. Budokan. Já. Até antes disso. Eu lembro do Ruas, porque o Ruas na época era só boxe holandês, né? Então, quando teve esse desafio com o Piduca, e o Piduca era do jiu-jitsu, e o Ruas não sabia nada de chão. E só tinha um mês para essa luta. Então, não tinha muito o que ensinar para o Ruas em um mês, né? Você não tem como ficar ensinando várias posições. Então, meu pai focou muito, meu pai e o João Ricardo focaram muito o Ruas a sair da montada. Porque eles sabiam que o Pinduca ia conseguir derrubar o Ruas, né? Em várias. Eram 3 rounds de luta. Então, nesse tempo de luta, eles sabiam que o Ruas ia ser derrubado. Então, o que ele tinha que aprender a fazer primeiro? Sair de baixo. Porque se ele não aprendesse a sair de baixo, ele já tinha perdido a luta no primeiro round. Quando o Pinduca montou nele, começava a bater, o Ruas, saía de baixo. Né? Dava upa e saía de baixo. Então, eu lembro disso nítido. Ele treinou isso incansavelmente, assim, era o tempo todo. Meu pai montava nele, botava outros caras pesados para montar no Ruas, entendeu? Para o Ruas poder sair de baixo. Acho que foi. Acho não, tenho certeza. Meu pai botava, né? Impressionante, né? Impressionante, porque Porque tinha um mês, né? um mês só, então não tinha o que ele aprender. Meu pai falou pro Ruas, não tem o que te ensinar, entendeu? Você não vai aprender calcanhar, porque você não vai conseguir finalizar o Pinduca. A verdade é essa. Né? Em um mês você não vai finalizar um cara como o Pinduca, que já fazia jiu-jitsu há muitos e muitos anos. Então eles ensinaram o que era o principal, né? Porque se caísse por baixo, o Pinduca ia montar, e se ele não soubesse sair de baixo, o Pinduca ia ficar dando soco nele ali, soco, e acaba a luta. Então isso foi para quem estava lá, eu estava lá nesse dia, eu assisti a luta esse dia, e eu lembro muitas vezes, o Pinduca montou no Ruas algumas vezes, e foi graças a esse treinamento que o Ruas conseguia sair de baixo.
É impressionante. Um mês, assim, você não sabe nada de chão. A gente que faz chão, porra. Com 10 anos de chão, ainda fica difícil tirar um cara como o Piduca, que era faixa preta já, treinava há mais de 10 anos. Imagina que foi um treinamento muito bem qualificado. Mas, Foi sim. assim, Foi. nessa época não tinha nem faixa luta livre, né? Era um treino mais roots para vale tudo e pegar mesmo. Como era o dia a dia do treinamento ali nos anos 80? Cara, os treinos de porrada eram terça, quinta e sábado. Sábado, então, era o pior dia. Né? A Budokan no Sobrado tinha uma escada, né? Você subia uma escada, aí você já entrava e dava de cara com aquele tatame velho, que era de... aquele tatame bem antigo. O tatame, ele saía, você acabava caindo no chão. O tatame era daqueles bem antigos, de palha, se eu não me engano, era de palha. Né? Então, os treinos de sábado eram os treinos terríveis. Que a porrada comia, mas comia feio mesmo. Tu Tendo ali pegou era a pesado. preta, tu pegou a preta em 90, não é isso? 79? Foi Isso, 90. 90. Mas eu só vim pegar o diploma com o João em 95. Porque naquela época não tinha graduação, né? Mas eu já era, em 90 eu já era preta. Inclusive eu disputava campeonatos de luta livre com os pretas. Entendeu? Lutei com cromado na época. Né? Eu acho que o cromado não era preto ainda, não. Acho que o cromado devia ser roxo, alguma coisa assim. Mas em 90 eu já estava disputando o campeonato de luta livre e eu já era preto nessa época já. Aí o tempo ia passando, aí eu falava pro João, João, e o meu diploma? Cadê meu diploma? Mas o João era muito descansado, né? Depois eu te dou, depois eu te dou. Aí em 95, de tanto insistir, foi quando eu comecei a fazer o Vale Tudo, né? Aí ele foi e fez um diploma para mim, em 95. Mas a minha graduação mesmo, o ano mesmo, é 90. Você tinha até comentado que pegou ali, assim, porque a luta livre, uma verdade que a gente sabe, principalmente os historiadores, é que não houve desafio jiu-jitsu contra a luta livre. Primeiro que aquele contra o Pinduca foi em 84, 83, sei lá, 84, o pessoal não era da luta livre, né? Você mesmo falou, o Ruas teve um mês para preparar o chão, que ele não sabia nada. Mesma coisa foi o Eugênio, então ali, na verdade, foi mais um desafio Muay Thai barra Taekwondo versus o Jiu-Jitsu do que... Ali foi o desafio da Naja, né? Era lá onde o Ruas treinava, entendeu? Era o desafio da Naja. Do pessoal dos Grace, né? Isso, boxe finlandês contra o pessoal dos Grace. Então o Ruas teve que aprender chão porque ele sabia que ia pegar um cara de chão, então ele procurou a gente lá e deu no que deu. Conseguiu um empate aí. E porque se ele não tivesse aprendido naquela época, o mês que ele ficou treinando com a gente lá, ele teria perdido a luta, até com facilidade. Aquele outro desafio também de 91, né? 91, que lutou o Fábio Gugel, Marcelo não, o Bustamante. Ali, várias pessoas de academias diferentes, equipes diferentes, se juntaram no CASSO para defender o jiu-jitsu, mas só teve aluno assim, da linhagem do Carlinhos. Não dá nem para dizer o Carlinhos, porque ele praticamente nem treinou o pessoal, né? E ninguém da Budokan entrou naquele desafio. Vocês chegaram a treinar juntos? Houve alguma reunião? Não, ninguém comunicou a gente. Eles decidiram que a equipe deles que ia lutar. Foi um problema com eles lá, não foi nada com a gente. Na verdade, a Budokan nunca teve problema nenhum com ninguém, né? Assim, a gente não tinha birra com ninguém, entendeu? E nessa época lá, eles que arrumaram a equipe deles. Mas é o seguinte, eles não sabiam treinar Vale Tudo na época. Eles sabiam só chão, né, a luta livre, mas não sabiam Vale Tudo. E o Cássio, que treinou o pessoal, e ainda chamou muita gente para ajudar nos treinos, o Cássio era um expert no treino, né? O Cássio sabia tudo de Vale Tudo na época. Enquanto o pessoal da luta livre que disputou lá do Bruno Silva não sabia nada, entendeu? E também não procuraram a gente, não foram treinar com a gente, entende? Então, deu no que deu. Tem até uma entrevista do Carlinhos, onde ele fala que não teve tempo de treinar para aquele desafio. Ele próprio não treinou o pessoal, porque ele estava envolvido, ele não parece que não estava nem dando aula nessa época, estava envolvido com outros assuntos de negócio. E eu vi uma entrevista uma vez do Gugel, não me lembro quando,
ele falando o quanto ele aprendeu com o Cássio ali, porque ele não era de vale tudo também, o Gugel era só de jiu-jitsu. Eu Isso. acho que foi o primeiro, acho que foi o primeiro vale tudo da carreira dele, inclusive. E ele falou o quanto que o Cássio foi direto também assim no camp lá, foi ensinou realmente como é que deveria ser um vale tudo e tal, enfim, foi fundamental. E assim, a Budokan O Cássio, peraí, o Cássio, ele foi lutador, né? O Cássio lutou, o Cássio sim, fez vale tudo. Então, além dele de ser lutador, ele sabia ensinar, entendeu? Como se preparar para um evento desse, né? Então, o pessoal deles lá, da Luta Livre, ficaram muito fechados, só entre eles treinando. Entende? A gente foi assistir porque a gente foi assistir, mas era nítido que o pessoal do Cássio era muito mais bem preparado. E de lá para cá que alavancou o nome do jiu-jitsu, entendeu? Se tivesse botado um pessoal bom da luta livre, bom que eu falo assim, mais esperto para luta, para vale tudo, entendeu? dessa época ali, da Budokan, quem era ali de frente, ali, 90 para 91? 90, 91? Da Budokan, que poderia entrar, por exemplo, fazer um desafio Ah, desse. eu já estava treinando, mas eu era 90, 91, eu tinha 21 anos, né? E esse era um desafio, porque esse desafio, como eu falei, não foi com a luta livre, foi com o pessoal, né, lá do Hugo, entendeu? O problema deles. Então não foi um desafio lançado pra gente. Então, que Sim, o primeiro Vale Tudo só foi acontecer em 95, entende? E depois desse Vale Tudo que tiveram, esse desafio, não teve mais lutas. Em 93, mas 94, que começaram a aparecer as lutas de novo. sim. Esse Tinha o primeiro. UFC, né? Tinha o UFC, mas aqui no Brasil não tinha eventos de Vale Tudo. Tava parado, aquele da luta livre. Eu lembro que teve um aqui em São Paulo contra. Meu Deus do céu, foi contra o Full Contact, uma coisa assim. Na mesma época também, por aí. Foi Kung Fu e Full Contact. Foi uma coisa assim, na mesma época, que também aqui deu um boom aqui em São Paulo, todas as revistas começaram a. Eu acho que o grande boom do jiu-jitsu ali, tirando o fato do UFC que explodiu para o mundo, foi realmente esses vale-tudos, porque eu lembro que eu morava no Ceará, no interior, porra, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aquilo ali na época passou, acho que na TV Manchete, se eu não me engano, mostrando como foi aquilo, e eu fiquei, porra, um garoto aí na época, eu fiquei fascinado, quero a única coisa que eu conhecia era filme, tinha feito karatê um pouco, tinha feito umas aulas de kung fu, para mim luta era aquilo. Pô, eu vi aquele cara se agarrando, jogando no chão e dando cotovelado. Caramba, eu não sabia nem que isso era possível. E aquilo realmente foi assim, foi um divisor. E o que ficou vendido muito tempo foi isso, que era o desafio de jiu-jitsu contra a luta livre, né? Só que hoje a gente fazendo essa revisão histórica, a gente vê que realmente não foi a luta livre. Tinha uma tropa de elite ali de luta livre que estava preparado para valer tudo, ou tinha feito valer tudo, que não se envolveu naquela disputa. Mas, assim, pegando esse Porque, gancho por exemplo, dele, a gente não foi a gente convidado, não foi feito o evento para a gente, entendeu? sim, Eu não lembro direito o que aconteceu para eles terem aceitado lá. O Hugo tinha problemas com o pessoal do jiu-jitsu, entendeu? Acho que isso animou esse desafio entre eles. E foi botado o desafio, né? Jiu-jitsu versus a luta livre. Mas a luta livre não é só aquilo, entende? Mas eram sim. modalidades, né? Então, eram modalidades. Então, realmente foi o jiu-jitsu contra a luta livre. Entende? Essa, essa, essa confusão aí da luta livre contra o jiu-jitsu nessa segunda etapa, eu acho que surgiu, cara, devido ao Molina. O que acontece? O Molina ele perde aquele campeonato na década de 80, ele começa a se preparar com vocês, né, com o pessoal da luta livre, porque o Molina não sabia chão, o Molina não conhecia nada de chão. Isso. Então ele começa a se preparar, ele pega até a faixa dele, acho que a faixa preta 87, ele se torna a faixa preta 87, e quando ele realmente domina a técnica de chão, ele procura, eu acho que foi a extinta TV Manchete, tem um vídeo no canal do filho do Molina, onde ele faz um desafio ao Marcelo Bering, né, que agora ele estava preparado. Né, ele conhecia técnica de chão,
e queria Isso. fazer revanche. Então, eu acho que isso aí, né, foi o estopim aí para esse segundo desafio. Isso, foi isso mesmo. Molina. Só que o Molina depois ele acaba se afastando, segundo a gente já apurou alguma coisa, devido à carreira policial dele, né, ele acaba tendo que se afastar um pouco, e o pessoal meio que deu continuidade, né, a esse desafio, e acabou acontecendo, né, o desafio onde o Hugo não lutou, né? Inclusive o Molina ele desafia o Marcelo Bering, o Bering aceita e acaba não lutando com o próprio Molina, né? Ele fica escalado para lutar com o Hugo. Essa luta acaba não acontecendo. Parece que o Bering caiu e machucou o cotovelo, né? Então essa luta não aconteceu. E lutou O Eugênio, o Valide com o Eugênio. o Marcelo Mendes, o Denilson Maia lutou com Bustamante. Com Bustamante, né? E o Mendes Marcelo com o Gurgel. Fábio Gugel, isso. Isso. Teve outra luta também, que eu acho que nem foi jiu-jitsu e luta livre, ou foi no primeiro evento, eu já estou confundindo, Deus. Não. Do e essa luta passou, e essa luta passou na televisão, né? Foi transmitido, né? Isso, na Globo, cara. Passou na Globo. O Léo Batista que narrava essa luta aí. Foi. E parece que a princípio não ia ser um vale tudo, né? Parece que ia ser mais uma luta ali, mais de submission. Só que os ânimos se acirraram de tal maneira que a coisa acabou virando vale tudo. Depois disso proibiram o vale tudo na Globo. É por isso que as pessoas falam, pô, Gil, mas você começou a lutar tarde, vale tudo. Não comecei a lutar tarde. Porque meu primeiro vale tudo foi acontecer em 95, eu já estava com 26 anos. Entende? É porque não tinha vale tudo, estava proibido. Depois desse de 80 que foi passado na Globo, né, que foi 84, foi proibido, então não tinha lutas de vale tudo, entendeu? 93, 94 que começaram a aparecer de novo as lutas de vale tudo. 91 esse vale tudo na Globo e repercutiu mal, né, cara? Porque isso, aí parou, cara. A diferença, em 84 teve o do Marco Ruas, né? Aí depois só em 91 veio ter esse outro desafio à luta livre com o jiu-jitsu, quer dizer. Realmente, não tinha não era normal ter essas lutas, né? Aí... Só no Nordeste, o Nordeste pau comia, né? Mas Nordeste teve também só até o começo dos anos 80, depois não teve mais, morreu. Por exemplo, lá em Fortaleza, eu acho que o último que teve foi coisa de 84, também 85, aí depois só sobrou o Mestre Sá promovendo esses eventos. Eu lembro que o Sazinho, acho que foi o último que tinha lutado Vale Tudo lá. Tinha assim, portas fechadas, né? Porta fechada e rolava, o pau quebrava, mas de ir para o ginásio, fazer Vale Tudo com o público e tal, também tinha morrido lá no Nordeste, o pessoal já não estava fazendo mais. Mas até aproveitando esse gancho aí daquele momento que não tinha Vale Tudo, já tinha uma preparação ali na Budokan, vocês já se preparavam para lutar Vale Tudo dentro do treinamento de luta livre que vocês faziam, fora os treinamentos de taparia que tinha, ou só se intensificou depois realmente desses desafios que começou a mudar? O treino lá de Vale Tudo sempre teve, né? Desde a época do meu pai, desde quando eu era garoto, ele sempre treinava porrada. Entende? Meu pai fez muitas lutas de Vale Tudo. Ele sempre treinava porrada. Então, desde aquela época, e não parou o treino sempre continuou. Entende? Claro que intensificou muito mais depois que começou a aparecer os Vale Tudos. Por isso que quando começou a aparecer os Vale Tudos, não foi difícil eu lutar. Porque eu já treinava isso há muito tempo atrás. Entende? Eu não comecei a treinar Vale Tudo em 95. Eu já treinava já há muitos anos atrás. Eu já era tipo um casca grossa do Vale Tudo, entende? Porque a gente treinava na academia, saía na porrada com meu pai, saía na porrada com o João, saía na porrada com o Marco Ruas, com o De Pedro, com o Ebenezer, entendeu? Então, com o Flávio Moura, com o Mangueira,
Então só tinha gente, além de ter gente boa, Marcela Guiar, Marquinhos de Niterói, então tinha muita gente boa para treinar. A nossa equipe era fantástica, entende? Então a gente sempre treinava. Então, para mim, assim, foi fácil lutar, vamos dizer assim, né? Foi fácil fazer vale tudo. A gente vê nos vídeos ali, no início da sua carreira, e realmente vocês tinham um diferencial, né? Vocês tinham uma base em pé muito boa, né? Vocês trocavam muito bem, vocês sabiam socar, sabiam chutar, sabiam derrubar muito bem e tinha todo aquele conhecimento de chão, né? Então, já tinha um diferencial muito grande. Você vê ali no próprio freestyle, no São Paulo, você tinha um pessoal que lutava mais em pé e não conhecia muito chão. Você tinha o pessoal que lutava mais no chão, né? Que era mais o pessoal do jiu-jitsu, né? Pisão, baiana, botava para o chão e acabou. E realmente, vocês tinham um diferencial. Era você, você falou um aí, o Aguiar, cara. Marcelo Aguiar. Marcelo Aguiar também era muito bom, né, cara? Muito. O Riso, o Alex Gazé. Tinha uma galera de vocês ali que a gente viu o diferencial mesmo. A parte em pé de vocês era bem diferente, né? Porque a gente ensinava a parte em pé com o Luiz Alves, entende? Era o Muay Thai, né? Já vinha do Muay Thai, né? Já vinha do Muay Thai. Então, eu fazia treinos com o Luiz Alves. Já antes de começar o MMA, eu já treinava já Muay Thai já. Participei de campeonato carioca de Muay Thai. Então, eu também treino Muay Thai há muito tempo, entende? Então, por isso que eu falei, quando começou o Vale Tudo, eu já sabia em pé e já sabia a parte de chão. Eu nunca fui um cara técnico, sabe? Aqueles cara técnico no chão, aqueles cara refinado, tipo o Jefferson. O Jefferson é um cara refinado, né? O Jefferson, ele era muito técnico, mas não servia para o Vale Tudo, entende? Eu não era um cara muito técnico. Claro, eu sabia chão, né? Mas técnico mesmo, né? Aquela técnica refinada, a gente não tinha, porque eu mesmo gostava de porrada. Eu não gostava muito de ficar treininho de chão, entendeu? Sempre quando tinha treino de chão, eu me escondia. Eu treinava um pouquinho e criava um treino de porrada. Eu sempre gostei de treinar porrada. Sempre. A vida o treino toda. era mais voltado realmente. Você era da taparia, né? Isso. Gostava da taparia. Gostava da porradaria. A porrada que era boa. Cara, aquela luta que você fez com aquele americano do wrestling, no final ele deixa até sapatilha acho que era o Golar, né? Deram Golar. Aquela luta ali, cara, tá doido, cara, sinistra demais. Nessa época, eu fui o primeiro brasileiro a ganhar de wrestling. Até então não tinha acontecido. Não tinha. Se você for puxar lá. Que ano foi? Deram Golar era campeão, em 95. Foi em 95 essa? Foi, em 95. Foi? Você não chegou nessa luta, não, cara? Não, vi, mas eu achei que era 97, 98, por aí. Achei que ia ser um pouco antes, assim. 95. O Deram Golar, ele era campeão de wrestling, ele treinava com aquele... Como é que chama, cara? Aqueles caras, os feras também do wrestling. Ele ganhava geral, ele ganhava desses caras todos aí, que tinham nome também. Randy Couture. Ele era sinistro no wrestling. Ele não sabia vale tudo, né? Era o primeiro vale tudo dele, entende? Mas botar um cara daquele para baixo era complicado. O Elton falou aí do diferencial que vocês tinham, que eu percebia que, por exemplo, a chutebox, o chão dela era só para não ser finalizado, né? Para ficar em pé. Tanto que aquela sua luta com o Pelé, tu leva o Pelé para o chão na hora que queria. Então, dá para ver que assim, chutebox, a nossa linha aqui é porrada. Então, o chão que a gente aprende é sair do chão. É um chão defensivo. E da Budokan, vocês tinham ali um meio a meio, né? Vai para cima, se der, derruba, se não der, chuta e... para você ver, eu fiquei a maior parte da luta com o Deram Golar em pé. Por que você não levou ele para o chão? Porque meu forte era levar para o chão e dar cabeçada. Porque não tinha como derrubar o wrestling, entendeu? O Deram Golar era muito bom, então era um monstro, não tinha como derrubar. Então eu tive que adaptar na luta mesmo a
fazer outro tipo de luta. Eu botei na minha cabeça que não tinha como derrubá-lo, que eu tinha que tentar ganhar dele em pé. Entendeu? Eu tinha que minar ele em pé. Ele botou para baixo algumas vezes, eu conseguia sair, ficava em pé de novo. A luta ficou, acho que 20 minutos praticamente em pé e 10 minutos no chão. E eu realmente ganhei aquela luta. Ele até falou na entrevista que não tinha perdido a luta. Pô, mas qualquer um que for ver essa luta no YouTube aí vai ver que ele perdeu realmente. Não, perdeu. Eu era mais leve do que ele. E eu era mais leve do que ele ainda. Tem isso. Nesse começo aí, Gil, que vocês estavam começando ali a partir de 95, o Vale Tudo estourou por causa do UFC, todo mundo estava promovendo, o Batarelli criou o IVC, enfim. Vocês já começaram a se preparar de forma profissional, como foi ser lá depois de 2000, de ter um camp, eu vou ter uma luta, eu faço um treinamento específico, ou, como você falou, continuou, só intensificou aquele estilo que já tinha. Como era essa época aí? Não, como eu falei, o nosso treino, né, a gente sempre treinou, né, treino de vale tudo. Então, quando tinha luta marcada, eu já estava preparado. Eu sempre tive um bom preparo. Estou aqui na luta com o Pelé, eu não fiz camp nenhum, porque eu era reserva. Quem entrou para o evento foi o Marcelo Aguiar. Aí o Batarelli ligou para o João e falou: você não tem um reserva para colocar? Reserva é aquele, se alguém se machucar no evento, né? O reserva entra. Aí o João falou: o João luta. Mas eu estava ajudando o Marcelo Aguiar para lutar. Eu não estava me preparando para lutar. E eu fui para o evento, fiz uma luta com o Koji Lima, né, um americano. Quem ganhasse se classificava e esperava, né? E entrava no evento. Eu ganhei, finalizei e fiquei tranquilo lá. Falei: ninguém vai se machucar. Mas aí o cara que ia lutar com o Pelé quebrou a mão, alguma coisa assim, se machucou e não foi lutar com o Pelé. Aí eu fui fazer a luta com o Pelé na semifinal, entendeu? E foi aquela luta que foi, né? Foram 93 cabeçadas. 93 cabeçadas em 30 minutos. Pelé saiu com a cabeça longe, né, cara? Aí as pessoas, assim, eu conseguia perceber muitas coisas quando, no meio da luta, eu consigo perceber, sabe? Eu consigo escutar o meu corner e eu consigo mesmo fazer uma estratégia. E na mesma hora, lutando, a estratégia vai vindo na minha cabeça. O que eu pensava quando estava lutando com o Pelé, quando eu botei ele para baixo? Se eu passar a guarda do Pelé e montar no Pelé, né? Como a gente estava cheio de sangue e no começo da luta também estava todo mundo suado, ele vai sair e vai ficar em pé de novo, que é o que ele queria. Então a minha tática era ficar dentro da guarda dele, porque dentro da guarda ele cruza as pernas, né? A maioria das pessoas cruza a perna, então é tudo que eu quero. Você cruzou a perna, está me prendendo. Né? Então ali eu vou ficar dando as minhas cabeçadas, que era o meu forte. Aí as pessoas... Aí teve alguma parte que eu cheguei a passar a guarda dele, mas em nenhum momento eu tentei montar, entendeu? Eu passava a guarda, aí quando eu via que ele ia ficar em pé, eu mesmo facilitava para ele me colocar dentro da guarda de novo. Quer dizer, eu tinha uma inteligência para lutar, uma estratégia e uma inteligência, porque por que o macaco perdeu para o Pelé? Porque o macaco, ele além de ele tá muita raiva do Pelé também, né? Ele montou, ele fez muitas coisas que não era para ter feito, entendeu? Então eu sou muito mais calmo para lutar. Eu fiquei dentro da guarda do Pelé ali, marretando, o negão não desistia e foi até o final da luta, entendeu? O Pelé não cansava, né? O macaco, eu acho que, a minha opinião, até de leigo de Vale Tudo, que nunca lutei Vale Tudo, mas o Pelé ganhava porque ele não cansava. O cara era um pulmão de cavalo, né? Você vê que o macaco bateu e cansou. Ele aguentava a porrada, né? O Pelé aguentava a porrada e ele era muito calmo também para lutar. E quando a gente lutava o freestyle na época, eu lutava na categoria até 70 e o Pelé era até 80. Meu peso sempre foi 70 quilos. Mas eu lutava nas categorias acima, com 70 quilos. Então a gente se encontrava nos freestyle. E o Pelé era assim, as pessoas tinham pavor do Pelé. Quando ele ia lutar, muito calmo, ele fazia aquelas coisas todas, entendeu? Lutando. Quer dizer, os caras falavam: caramba, a gente faz, e o cara continua vindo para cima.
É impressionante, impressionante. O Pelé era um dos tops daquela época ali. Aquela luta ficou assim, memorável, né? Uma das maiores lutas, aquela sua contra o Pelé, que também era o auge dele ali também, né? O cara que vinha. Tava no auge dele, ele tava invicto, né? Até então. Até lutar comigo, ele tava invicto. Ele já Ele tinha tinha feito ganho as do duas? Macaco duas vezes já. Já, né? As duas. Já. É, Isso. tava. A primeira ele ganhou do Macaco no freestyle, né? E foi em São Paulo, que eu também lutei lá nesse dia. E depois ele lutou com o Macaco no IVC. Ganhou as duas. Eu lembro dessas lutaças também. Só que, como você falou, o Macaco levou para o lado pessoal, fez a estratégia errada. Eu não tinha nada que levar pro pessoal, né? Eu conhecia o Pelé, mas não tinha nenhum problema com ele. Então eu fiz a minha luta, entendeu? E o Pelé não podia imaginar que ele ia conseguir ficar embaixo por tanto tempo. E com o Macaco ele conseguia sair, né? E como é que com o Joil não conseguiu sair? Porque o meu ground and pound era diferente, né? Era ficar 10 aguadas dando cabeçada. Marretada. E depois dessa época aí, você foi lutar no Japão. Chegou aí a lutar nos Estados Unidos? Lutei o Extreme Fight, eu acho, em No Oklahoma, Extreme? Tulsa. Lutei com o John Lewis. John Lewis. Era um americano muito bom de jiu-jitsu. A luta terminou empatada. John Lewis, bom. John Lewis. Lembro dele. Muito bom. Muito Ele era bom. muito bom. Muito bom, forte pra caramba também, muito forte. Cara, pra mim todo mundo era forte, porque eu tinha 69 quilos e lutava com os caras muito mais pesados, né? Então eu ia lutar por exemplo, com o Pelé. Ele com 80 eu com 70 quilos. Não tinha como você engordar e pesar 80, entendeu? Até hoje meu peso é esse. Hoje eu tô com 73 quilos. Então meu peso sempre foi esse. Praticamente, né, nessa 70, 71. Esse é meu peso. E era complicado lutar com os caras mais pesados, valendo tudo. Vou te enganar, não. Cara, era sofrido. Sua carreira começa mesmo ali no freestyle em São Paulo, né? Você fez Não. quantos? Não? Não, a minha primeira luta foi na Ilha dos Pescadores, quando lutou também o De Pedro, esse dia, lutou o China, entende? Foi no Ilha dos Pescadores, qual é o nome do evento, cara? Duelo de Titãs, eu acho. Eu não lembro direito o nome do evento, vou tentar lembrar o nome do evento, mas foi na Ilha dos Pescadores em 95. Você falou do De Pedro aí, você falou do De Pedro, eu esqueci de fazer uma pergunta lá atrás, que a gente até já tinha me contado, mas eu acho que é interessante para o pessoal conhecer. Como era a grade de instrutores ali na Budokan? Você treinava com o João Ricardo, quais eram os horários? Eu lembro que acho que foi você ou foi o De Pedro que me falou que o Beto dava aula à noite, acho que o De Pedro treinava com ele, não é isso? Você treinava com o João Ricardo. Conta aí pra gente como era aquela estrutura de treino ali, quem puxava a aula, quais os horários. Eu sempre treinei na parte da manhã. Sempre treinei na parte da manhã. Entende? Que era o João Eu Ricardo. treinava Né? sempre. Puxava. Isso. João Ricardo e meu pai quando era vivo, né? Até quando era vivo, meu pai também. Meu pai faleceu em puxava. 94? 94. Um ano antes de eu estrear no Vale Tudo. E o sonho dele era me ver fazendo uma luta de Vale Tudo. Ele me preparou para isso, entende? Sim. Ele me preparou para isso. Aí tá vendo lá, viu tudo, né? Com certeza. Eu puxei ele, né? Que meu pai também era o rei das cabeçadas, né? Meu pai teve uma luta, rapaz, acho que foi em Brasília, se não me engano. Ele lutou com um índio. Um cara muito grande, muito forte. Ele deu tanta cabeçada nesse índio, mas tanta cabeçada. Eu era garoto, eu lembro. Isso aqui do índio, ó, afundou. Sabe o que é afundar? Teve um buraco aqui. Tanta cabeçada meu pai deu nele. Afundou. Foi pra dentro assim, ó. Entrou tudo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu fiquei horrorizado. Falei, caramba. E meu pai com a cara limpinha. Com a cabeça dura ele tinha. E eu puxei ele. Ele afundou a cabeça do cara com cabeçada. Pô, incrível. É bom que podia cabeçada. Né? Tempos bons. É por isso que eu não me adaptei muito ao MMA. Né? Porque mudaram-se as regras e o meu forte, que era a cabeçada, eu não podia usar. Então, é como se tirasse
o chute e o cotovelo do Muay Thai, entendeu? É um lutador de Muay Thai que não pode dar cotovelada, não pode chutar, não pode dar joelhada, não é Muay Thai, né? Aí fica só boxe, entendeu? Então, para mim, eu senti muito, porque eu fui criado no Vale Tudo. Antes de ter as lutas de Vale Tudo, eu já treinava Vale Tudo na academia. Taparia, né? Eu tive um treino com meu pai também, que eu dei uma... Meu pai foi entrar nas minhas pernas e eu dei uma cotovelada na cabeça dele. Aí abriu, né? Abriu e saiu sangue, muito sangue. E eu falei, caramba, agora meu pai vai me matar na porrada, né? Meu pai tinha 100 quilos, forte pra caramba. Aí, quando eu olhei pra cara dele todo ensanguentado, aí o João falou, ainda não vai lavar rosto. Ele, não, vou ficar assim mesmo, pra mostrar pra todo mundo que foi meu filho que me tirou o sangue. Mole, cara, coisa de maluco. E ficou todo ensanguentado. Todo mundo que entrava, né, que cada hora ia chegando gente para assistir os treinos. Cada um que entrava via. Não, que foi isso? Foi meu filho. O Joil que fez isso. Orgulhoso. Doente, né? Doente. Pô, época muito boa, muito boa. É fundamental a gente resgatar a história do teu pai, do grande Ilbernon, porque ainda tem muitos fatos para a gente revelar, tem muita coisa para a gente encontrar. A gente vai tentar ainda testemunho de muita gente que viveu antes, né? É muito importante a gente falar dos caras que vieram antes. Seu pai estava lutando ali. Pô, esse espírito aí já demonstra o cara raçudo que era, porque ele já estava lutando ali em 67, moleque também. Isso. Fez Vale Tudo numa época que era mais sangrento e tinha todo final de semana, praticamente. Porque tinha a TV Continental, que tinha aquele programa do Carrossini, tinha que era depois teve o outro, que eu não estou lembrando agora o nome, mas enfim, tinha praticamente toda semana. Eu já encontrei aqui pelo menos umas 5 a 6 lutas do teu pai ali naquela época. Imagina. Meu pai lutou também com. Meu pai teve bastante. Meu pai lutou com o Maneco Santana também. Lembra do Maneco Santana? Santana. Então, imagina quantas lutas. Sobrinho do Valdemar Santana. Sobrinho, ele era do Valdemar Santana, não é isso? O Maneco? Isso. Tinha muito aluno do Valdo, porque eu acho que quem puxava o treino era o Valdo Santana nessa época. Eu acho que o pai lutou assim, com os 3 alunos dele. O Maneco acho que era filho do Valdo. Eu lembro que essa luta é uma coisa engraçada. Essa luta com o Maneco Santana, meu pai sempre gostou de lutar, né? E não tinha nenhum adversário para lutar com meu pai. Meu pai foi na academia do Maneco Santana e perguntou para ele se ele queria lutar com meu pai. Aí, só que não ganhava dinheiro naquela época. Não se ganhava dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí meu pai perguntou, quanto é que você quer para lutar comigo? Aí o Maneco falou, eu quero X. Meu pai falou, então tá bom, vou te dar. E a gente vai lutar. Meu pai pagava para poder fazer Vale Tudo. Para ter adversário. Para ter adversário. Ele queria lutar, entende? Por isso que só quem ganhava dinheiro era a Federação de Pugilismo, né, certo? Por isso que tinha tanta briga, tanta confusão. Porque eles tinham, amador, se você ou é amador ou é profissional. Se for amador, você não pode ganhar dinheiro. Pô, mas não tinha campeonato profissional. Era eles quem decidiam quem podia ser profissional ou não. Então, era bem complicado isso aí. Mas, enfim, cara, a gente descobriu assim, um material muito grande de uma figura que é fundamental ali na origem da toda a linhagem Budokan, o papel do teu pai ali. Você vê que até no primeiro do desafio ali, enquanto o pessoal do Ruas, ele estava treinando, estava ensinando, fazendo um coach, né, específico. Então, é isso que a gente quer resgatar, essas origens da luta livre, mostrando a sua trajetória. Você vê que você tem um berço. Muita gente imaginava, não, o Joil é aluno do João Ricardo, só. E não sabia a história do teu pai, né? Como você já vinha, que teu pai foi sócio do João Ricardo em academia. Ele, o próprio João Ricardo falou na entrevista, o João Ricardo disse que começou junto, mas que seu pai que se dedicou mais. Então, o próprio João Ricardo falou na última entrevista agora, seu pai quem se dedicou para a luta livre, ou seja, é o cara que desbravou. A gente já encontrou o material dele treinando com o pessoal do Barrados e do Índio, e a gente sabe que naquela época tinha um intercâmbio muito grande ali, tanto o Boqueirão como Santa Luzia, né, que era o pessoal do Tatu, era o Calmon, era
o Mesnick, que já era velho também, o Mauro Gonzaga. Então tinha um pessoal muito bom que veio antes da luta livre. E luta livre era o seguinte, os próprios Gracie diziam isso, tirou o kimono é luta livre. Então toda a academia do Rio de Janeiro, o que a gente chama de no-gi nas academias, né? Tem um treino de jiu-jitsu e jiu-jitsu sem kimono. Toda a academia tinha isso, só que era de jiu-jitsu e luta livre. E a luta livre perdeu muito por causa dessa desorganização. Na minha concepção, é porque a luta livre não reconhece os heróis do passado. A gente não sentou para dizer, olha, isso aqui é a árvore da luta livre, tem um berço, está aqui quem aprendeu com quem sofreu influência de quem treinou com quem, e está aqui essa história. Todo mundo é guerreiro, porque teve esses caras lá no passado que foram evoluindo a arte, que foram insistindo, porque a origem da Budokan aí foi parte, tem o João Ricardo e tudo, mas a insistência do teu pai, né? Se ele não se dedica para a luta livre, não leva para dentro da Academia Joil primeiro, para depois da Budokan, a gente não sabe como é que teria sido a história. Provavelmente não existia essa linha de luta livre que tem hoje. Verdade. Então, essa história, resgatar esses guerreiros do passado, esses caras que deram sangue, literalmente, em cima do tatame, é o que vai fazer a diferença, não só para a luta livre, mas nas outras artes também. O Elton está desbravando aí capoeira, judô brasileiro, várias artes que também têm esse passado nebuloso. O pessoal esquece quem foram os heróis lá atrás, que nós somos o resultado da soma disso tudo. Não tem como deixar de falar desse pessoal. É isso aí. Bom, senhores, vocês querem falar mais alguma coisa? A gente já está perto de 1 hora aqui. Elton. Cara, eu conheci um senhor aqui da minha cidade. Ele foi de Niterói, ele treinou com o Barradas e o Índio, e ele conhecia seu pai. Né? Eu vou procurar ele essa semana, vou ver se consigo conversar, né? Saber mais um pouco dessa época aí, que estava todo mundo junto. Rapaz, o nome dele, acho que é Seu Lorival, cara. Ele era conhecido como Marreta. Eu fiz uma entrevista com ele, deve ter cerca de 1 ano. Né? Eu tenho o material dele aqui, então ele falava muito. Né? Inclusive, ele falou alguma coisa de Goiás. Quando você falou em Goiás, vocês foram para Goiás e tal, Brasília, né? A luta em Brasília e Goiás, ele falou muita coisa sobre isso. Eu vou tentar encontrar com ele essa semana, de repente final de semana, e tentar ver com ele se a gente consegue mais alguma coisa. Ele ficou até de ver um material para mim, que ele falou que tinha muito material na casa dele em Niterói, e é um cara das antigas, né? Ele deve estar com 70 alguma coisa, mas em forma física muito boa, sabe? A forma física. Então eu vou ver se consigo levantar alguma coisa ali, perguntar mais alguma coisa do seu pai, para trazer mais informações aí pra gente. Isso. Eu agradeço, porque eu era novo também quando meu pai lutava, né? Quer dizer, acompanhei a vida do meu pai, porque a gente sempre esteve junto, né? Meu pai foi o meu melhor amigo, não foi só um pai, né? Foi um amigo que me incentivou a chegar onde eu cheguei, né? Meu pai ia para os campeonatos de luta livre, quando lutava, ele ficava muito nervoso. Eu fiquei imaginando no Vale Tudo como ele ia ficar, né? Se nos campeonatos de luta livre, que era só agarrado, ele ficava nervoso me vendo lutar, imagina os Vale Tudo. Então eu devo muito a ele, foi graças a meu pai, foi onde tudo começou para mim a luta livre, entende? Enquanto muitas pessoas pequenas jogavam bola, né, fazia outros tipos de esporte, eu estava na academia já treinando, entendeu? Então eu tomei muito gosto pela luta graças a meu pai. Então eu devo toda a minha vida a ele e é bom você estar resgatando, né, a vida dele e tudo, porque não tem como ele ficar esquecido, entende? Como outros, muitos outros. E essa árvore genealógica da luta livre poderia se tornar muito mais fácil de esclarecer ela toda se as próprias pessoas mais antigas não tivessem tanto ego, entende? Por exemplo, Joel, quem foi seu professor? Eu vou falar, meu professor foi Hilbernon e João Ricardo, entendeu? Pô, João Ricardo, quem foi seu professor? Foi isso, né, fulano e ciclano. É simples. A gente não pode esquecer das pessoas, né, das nossas raízes. Não pode esquecer de onde eu vim, entendeu? Então, as pessoas mais antigas aí,
Tem pessoas mais antigas da luta livre que não fala de onde veio, não fala quem foi o seu professor, não fala com quem você começou, entendeu? Por quê? Por que não pode falar? Entende? Por que as pessoas não podem falar? Hugo Duarte, treinou com quem, Hugo? Você começou a luta livre com quem? Ah, comecei com fulano. É isso. É simples. Não tem por que esconder. E a gente não pode esquecer das pessoas mais antigas, lá atrás, entendeu? Como meu pai, o Tatu, Senhorzinho, quer dizer, muita gente. Se você for resgatar, né, o pessoal das antigas, que deram sangue também pela luta livre, nós não podemos esquecer dessas pessoas. A luta livre não é de hoje. A luta livre já existe, entendeu? Há muitos e muitos e muitos anos atrás. Essas pessoas não podem ser esquecidas. E depender de mim, né, e de vocês, com a ajuda de vocês, meu pai não vai ser esquecido jamais. Não, jamais. Não, é isso. É isso. A gente é um trabalho de formiguinha, demora, mas a história ela vai ser contada. É um grande quebra-cabeças que a gente está juntando as pecinhas. Mas, aos poucos, a história ela vai estar disponível para todo mundo. Então, pessoal, aqui uma entrevista com o Joil, falamos sobre o pai dele, falamos um pouco sobre a carreira dele. Teremos que conversar outras vezes, porque é muito assunto. O programa já ficou grande até, mas bem resumido. E tem muita história ainda para contar e tem muita coisa para a gente descobrir. Então, agradecendo aqui ao Elton a participação aqui no canal. E muito obrigado, Joel, por tantos esclarecimentos e contar esse pedaço aí da história viva da luta livre. Então é isso, gente. Até mais. Obrigado. E vamos continuar. Eu só queria te agradecer pela oportunidade, né, de falar um pouco aí da história do meu pai, um pouco da minha vida também. Agradecer o Elton por tudo que ele está fazendo aí pelo esporte, né? Não é só pela luta livre. Ele está desvendando aí várias artes marciais. Então, agradecer a vocês dois aí por tudo aí. Valeu, querido. Valeu, gente. Até mais. Quem tem que agradecer é a gente, né, cara? Por tudo que você fez aí durante todos esses anos aí. Pô, eu sou fã de carteirinha, pô, não tem como não falar, né, cara? Via aquelas lutas lá do freestyle em São Paulo e acompanhei depois a carreira também, as lutas do IVC, Pride, pô, é a gente que tem que agradecer aí, cara. Profissional. Vou fazer um vídeo depois aí, vou fazer um vídeo aí depois só das minhas lutas aí, que tem muita coisa para contar ainda. Tem. Pô, cara, bom, com certeza, pô. Cara, dá para fazer uma série, dá para fazer muitas horas de gravação. Por isso que eu falei, a gente precisa gravar vários. É muita história para contar. Tá ótimo. Obrigado, gente. Valeu, gente. Até mais e até a próxima entrevista.